Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou a Joana, da Paróquia Sagrada Família, da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Hoje, no nosso segundo encontro da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, nós vamos estar refletindo a primeira parada, que é o ver. Esse ano nós temos essa nova metodologia que tem como pano de fundo o texto dos discípulos de Emaús. Ele vem nos orientar nesta reflexão da campanha da fraternidade. Nós temos o ver, o julgar e o agir, conforme foi falado, no encontro anterior. E o ver, que nós vamos estar trabalhando agora, ele nos traz, mediante o texto dos discípulos de Emaús, ele nos traz as impressões que são trocadas durante os acontecimentos mais recentes dos discípulos e trazendo também para o hoje nosso. Antes de tratarmos dessas trocas de experiência dos discípulos, seria bom a gente entender um pouco sobre o caminho. Os discípulos de Emaús estão fazendo um caminho. Lembrando que Jesus, quando chega perto deles, o que ele faz primeiro? Ele se aproxima. Jesus se coloca na escuta da realidade dos discípulos. E ele escuta com empatia. Ele traz também, nesse caminho, ele traz para a consciência dos discípulos os fatos e os acontecimentos que eles, tinham testemunhados. Outra coisa, ele atende o pedido dos discípulos. Ele reflete com os discípulos. E é uma reflexão que faz com que o coração desses discípulos comece a arder. E aí amplia o olhar, amplia a visão desses discípulos, e aí eles reconhecem a pessoa de Jesus. E reconhece Jesus, esse reconhecer Jesus é um convite para sentar-se à mesa, para ficar com eles. Fica conosco, Senhor. E é nesse momento que acontece a partilha. É interessante a gente observar que o caminho, no início, para os antigos, os primeiros cristãos, ele não era uma localidade geográfica, mas caminho, ser do caminho, era um modo de vida. Então eles estão no caminho. E Jesus acompanha eles no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele está com eles nesse caminho. É interessante a gente também observar que Paulo perseguia os cristãos, e foi no caminho que Paulo também acontece a conversão. Então, ele persegue aqueles que caminham. Os cristãos só foram ter o nome de cristãos lá na Antioquia. Eles antes eram chamados aqueles do caminho. Paulo foi perseguir aqueles do caminho. Então isso aqui foi uma pausa, nesse início desse nosso encontro, para a gente refletir um pouco sobre essa questão do caminho. Hoje nós usamos muito o termo caminhada. Você é da caminhada. Então você tem o modo de vida da comunidade. Você
tem um modo de viver conforme a proposta de Jesus Cristo. Isto é ser da caminhada. E é importante lembrar que é na caminhada que acontece a memória, né, que nós fazemos, a partilha, onde se come o pão e o peixe, onde nós celebramos. E para seguir esse caminho, para fazer parte dessa caminhada, nós precisamos de algumas características, que são essas que Jesus apresenta nesse caminho dos discípulos de Emaús, que é aproximar, caminhar junto. Mas nós estamos numa pandemia, mas nós precisamos encontrar meios de estar juntos com os nossos irmãos. Perguntar, ouvir, refletir, dialogar, escutar. A campanha da fraternidade vem trazer para nós que o diálogo é um compromisso de amor. E é isso que nós precisamos fazer enquanto caminhantes, né? Enquanto nós estamos nessa caminhada. Dialogar. Agora nós temos uma pergunta que Jesus faz para os discípulos, quando ele aproxima dos discípulos. Ver a realidade dos discípulos. E aí Jesus lança a pergunta: sobre o que vocês conversaram ao longo do caminho? Jesus se interessa. E eles ficam impactados. Você é o único viajante, o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nos últimos dias com aquele que deveria ser, que veio para ser o nosso Salvador, que veio para nos salvar e que teve uma morte violenta, uma morte de cruz. Então os discípulos ficam impactados deles não saber o que está acontecendo. A morte violenta de Jesus. E aí nós somos também convidados hoje a conversar sobre o que está acontecendo. Qual é o assunto? O que é que nos último ano, podemos dizer assim, tem acompanhado a nossa vida? A pandemia Covid-19. E o que foi que essa pandemia trouxe? O que é que nós podemos ver? Qual que é a realidade? Indiferença, ausência de coletividade, políticas públicas e principalmente falta de empatia para com o outro. Esquecemos que vidas, histórias e sonhos foram interrompidos. Quantos irmãos, hoje nós estamos na casa dos 218 mil pessoas, 218 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas por essa pandemia. Será que nós temos alguém que ainda não sabe dessa realidade? A incerteza, a insegurança, o descaso político, a desestruturação do nosso modo de viver, tudo isso é uma realidade presente no nosso dia a dia. As desigualdades econômicas e social, vem junto com a pandemia fome, desemprego, aumento de pessoas em situações de ruas, né, vulnerabilidade social, feminicídio, violências policiais, principalmente contra negros e pobres, racismo, violência religiosa, dificuldade de conviver com opiniões diferentes, desrespeito, ataque às nossas instituições, fake news. Tudo isso é uma realidade e que nós estamos inseridos. Isso está no nosso dia a dia.
E como os discípulos de Emaús, nós estamos também parados, com os rostos tristes, diante desta realidade. Então é preciso a gente enxergar um pouco mais, ampliar a nossa visão. E aí a gente vê que Jesus traz para a consciência os fatos, sentimentos e as necessidades. Ele se faz companheiro da viagem, reflete sobre o tempo que os discípulos viviam para compreender o que haviam testemunhado em Jerusalém. Eles tinham incerteza, tinham dúvidas, porque a morte violenta de Jesus, eles testemunharam. Mas a ressurreição, eles não acreditavam ainda na ressurreição de Jesus. Embora algumas mulheres tivessem ido e viram e falaram, mas eles não acreditaram. E nós precisamos, refletir sobre essas experiências vividas, compreender a realidade. Compreender a realidade, nós precisamos de um esforço muito grande para entender a nossa sociedade e o ambiente religioso. Assim como os discípulos, nós precisamos arder o coração, fazer o nosso coração arder. Principalmente porque as instituições religiosas, a igreja, a comunidade, nós não estamos inseridos nessa sociedade. Nós não estamos separados desse mundo em crise. Porque os conflitos da sociedade, eles vão refletir na família, vão refletir na comunidade de fé, nas nossas rodas de amigos, no nosso trabalho, vão impactar as nossas relações. E se eu estou seguindo Jesus, se eu sou fiel à igreja, eu preciso ter essa consciência que a crise, ela atinge a todos nós. E para compreender a realidade, como os discípulos de Emaús, nós precisamos dialogar. Dialogar os acontecimentos do nosso tempo. Acolher as diferentes percepções, para assim superarmos o que nos divide. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez sua unidade. Então nós precisamos ter esse compromisso, um diálogo comprometido com o amor. Em tempos de crise, nós precisamos contemplar a realidade com agilidade de coração. Jesus falou para os discípulos: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas haviam falado. E aí ele começa a passar toda a escritura para os discípulos, para assim eles compreender, abrir os olhos e fazer, o coração vai arder. E o seguimento de Jesus exige de nós esse discernimento diante das mais diversas dúvidas, crises e contradições. E nós sabemos que foi a fidelidade de Jesus ao projeto de aliança com Deus que colocou ele em contradição com os poderes dominantes da época. E muitas vezes, diante da morte, diante das crises, nós ficamos também desorientados e incapazes de interpretar a realidade em que nós estamos inseridos. E aí nós vamos construindo novas cruzes. A fraternidade e o diálogo mostram isso. Novas cruzes não são respostas para a paz. Observamos hoje chacinas de pessoas pobres, assassinatos de ativistas por direitos humanos, ódio ao diferente, aquele que não pensa como eu, que veste diferente do que eu, por causa dos traços.
chacinas de juventude negra. Os nossos jovens hoje estão sendo abatidos. Então é uma realidade que nós precisamos compreender. As mulheres são atingidas em toda a sua dignidade. Os povos tradicionais, indígenas, os imigrantes. Ou seja, a escravidão e o racismo são cruzes que são fincadas diariamente entre a população negra e indígena. Para quê? Para a manutenção de privilégios de uma elite branca. Intolerância religiosa também. Tudo isso são consequência dos muros que nós construímos. E aí, por fim, nós temos que ter essa consciência que a violência nunca será a saída. A mensagem de Jesus, ela não ergue muros, mas ela destrói os muros. A mensagem de Jesus, ela não é ódio, mas ela é amor. Precisamos, expurgar, tirar do nosso coração essa insensatez e rever a forma como nós estamos vivendo. Deixar o nosso coração arder. Precisamos também de mais profetas que abram os olhos para a desigualdade, que anuncie a esperança, reafirme o fundamento da fé, que gera vida e não a violência. E para finalizar, nós poderemos nos perguntar: qual seria isso o caminho? Onde nós vamos firmar os pés para derrubar os muros e superar as divisões? A fé em Jesus Cristo nos anima para a esperança, porque Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Obrigada, espero que vocês continuem acompanhando o nosso terceiro encontro.